Já viu aquela música que fala assim, ó? Oneananinho, inonuebi, inunebi, inei, inunebi. É uma música árabe, né? Já que a gente vai começar um conteúdo novo, nós vamos começar a falar sobre o pra cá, o Egito Antigo. Então nós saímos da pré-história, saímos do processo de migração, de colonização, de povoamento do continente americano e vamos falar sobre o Egito Antigo. A maioria de vocês já ouviu falar sobre o Egito Antigo, né? Esses dias eu estava fazendo umas contas aqui, falei, mas poxa, a gente trabalha duro, né? Junta um dinheiro bom aí. Eu queria conhecer o Antigo Egito, né? Conhecer o Egito, não voltar no passado, mas conhecer o Egito, conhecer a história do Egito. Né? Mas com o dólar quase R$ 6, está difícil viajar para fora do país, né? Ainda mais nessa época que é aconselhável ficar em casa, temos que nos cuidar da nossa saúde, né? Isso é importantíssimo. Né? Então vai chegar um tempo em que a gente vai poder voltar a viajar e conhecer vários lugares desse mundo tão grande, né? Desse planeta que nós vivemos, que é tão bonito. Então vamos começar o conteúdo novo, Egito Antigo. Basicamente eu não vou mostrar todo o slide, todo o conteúdo hoje, nós vamos dividir a aula em algumas partes. Eu vou até um ponto, certo? Para não ficar tão cansativo e não passar muitas informações a vocês, a gente vai devagarzinho, beleza? Então hoje eu vou passar um pouquinho sobre o Egito Antigo, vou fazer mais uma introdução, eu acho que talvez hoje eu chegue até a organização social do Antigo Egito, tá? Beleza, vamos começar a aula de História, ok? Vamos lá? Olha só, quero ler esse texto com vocês. Primeiro, quem foram os egípcios? Olha essa pergunta. Coloquei essa pergunta aqui. Primeiro, né? Quem foram os egípcios? Gente, os egípcios foi uma das civilizações mais fascinantes, né? E que mais durou. O Egito, existem fatos históricos que os egípcios, o antigo Egito, os egípcios, né? A dinastia egípcia durou aproximadamente 5.000 anos. Mais de 5, existiu há mais de 5.000 anos atrás, perdão. Existiu há mais de 5.000 anos atrás. Então, era uma sociedade muito antiga, uma das primeiras sociedades, né, a existirem. Olha o que o texto vai dizer. O Egito foi uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da humanidade. O Egito ele nasceu às margens de um rio chamado Grande Nilo, ou Rio Nilo, né? Surgia 5.000 anos atrás. Se a gente for pensar no ano que nós estamos hoje, nós estamos em 2020, é o ano que segue aí da morte de Cristo Jesus, né? Começa a contar a partir dali. Então, o Egito ele existe muito antes do nascimento de Cristo Jesus, muito antes de Cristo, né? Então, o Egito ali surgiu há 5.000 anos atrás, né? Os povos que, guiados por faraós, construíram as grandes pirâmides e muito mais. Então, quem era o rei, né? Quem exercia o poder supremo sobre os egípcios eram os faraós. Então, nessa imagem aqui, o que a gente vê? A gente vê aqui, ó, deixa eu pegar o canetão. Nós temos aqui o continente africano, que nós já estudamos, que aprendemos que a humanidade, segundo Charles Darwin, surgiu na África. Os egípcios eles se localizavam aqui, ó, no nordeste da África. Né? Eles foram responsáveis por construir grandes pirâmides. E nós vamos entender o porquê dessas pirâmides, o que são essas pirâmides, para que servem, certo? Nós vamos entender. Onde fica o Egito? No slide anterior eu mostrei ali a localização no mapa, né? Fica nordeste da África. A África é um continente. Lá no 9º ano nós vamos aprender sobre um pouco melhor sobre os continentes africanos. Né? Olha o que o texto ali vai dizer. Quando pensamos em Egito, normalmente 3 coisas vêm às nossas cabeças.
Nossas cabeças não, nossa cabeça. A gente não tem mais que uma cabeça, só uma, essa daqui. Né? 3 coisas vêm à nossa cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio Nilo. As pirâmides, estou circulando, o deserto e o impressionante rio Nilo. Como que um rio tão grande percorre um deserto? E as margens desse rio, vocês podem ver ali a vegetação, ó, surge uma paisagem, surge vida. As margens desse rio, como que pode surgir uma sociedade, né? Olha meu cabelo, esse cabelo aqui é natural, cresceu aqui por causa da quarentena, não estou cortando o cabelo, é natural, alguns vão dizer que é peruca, mas é natural. Né? Então, o rio Nilo é um rio muito grande. Aliás, ele é um dos maiores rios do planeta. Vocês conhecem esse rio, pessoal? Já ouviram falar sobre eles? Nas próximas aulas eu vou postar um documentário aqui que fala sobre o rio Nilo, que vai desde a nascente até o momento em que ele deságua ali, né, no mar Mediterrâneo. Né? Vou mostrar um documentário para vocês. Certo? Vamos continuar. Olha aí, o Egito, como eu mostrei, ó, fica ali no nordeste da Ásia. Da Ásia não, misericórdia. Da África. Nordeste da África. Nordeste da África. Olha aqui o Egito. E nós vemos que o Egito é formado em grande parte pelo seu território por deserto. Nós temos o rio Nilo, que corta de sul a norte, deságua no mar Mediterrâneo. Nós temos também o Mar Vermelho, que banha o Egito. Certo? Tranquilo até aqui? Então vamos continuar. Olha só, antes de eu passar para o próximo, temos aqui ó, o planisfério, o mapa mundi, né? Nós temos aqui a África, olha só. E aqui nós temos, dentro da África, aqui ao nordeste, temos o Egito, a localização do Egito. O Brasil está aqui, ó, você estou riscando o Brasil aqui, ó. O Brasil está aqui. Ok? Beleza, vamos lá. Onde fica o Egito? Mas primeiro, leia comigo no texto, vamos falar desse mar de areia chamado Saara. Esse lugar que fica no norte da África não é muito divertido para se viver, mas há milhares de anos atrás ocorreram chuvas abundantes no coração da África e essas águas fluíram e formaram o rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. Ou seja, olha no mapa aqui, onde eu estou circulando é o deserto do Saara. Aqui fica o Egito, ó. Nessa região aqui que eu estou circulando agora, são regiões de florestas na África. Essa região aqui chove muito, tem floresta semelhante à floresta amazônica, sabia? E o rio Nilo, ele nasce nessa região, aqui que eu estou fazendo um rabisquinho, e deságua aqui no oceano, perdão, no mar Mediterrâneo, certo? Aqui nós temos fotos do deserto do Saara, né? Deserto do Saara. Qual a importância do rio Nilo? Vocês estão vendo aqui nessas fotos, né? Olha só o rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. Muitas pessoas se instalaram nas margens do rio Nilo. Mas viver perto de um rio tão grande tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, tanto que as áreas perto do rio ficavam inundadas, né? E o rio era utilizado como via de transporte, através de barcos, de mercadorias e pessoas. As águas do Nilo também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens nas épocas das cheias, favorecendo a agricultura. Então as pessoas se instalavam às margens do rio Nilo, porque para as pessoas viverem ou sobreviverem no deserto é quase impossível. Então eles
se instalavam ali às margens do rio e moravam ali, produziam ali, porque tinha água para a produção da agricultura, utilizavam o rio como meio de transporte para a pesca, né? Transporte de mercadorias. Então o rio era e é muito importante para os egípcios até hoje, certo? O único problema é que na época das cheias, né? Na época das chuvas, o rio enchia e alagava as margens, né? Era bom e não era bom. Era bom porque alagando as margens, eles podiam plantar. E não era bom porque se alguém morasse muito perto aí das margens do rio, poderia ficar sem a moradia, porque a água ia ocupar e invadir a casa, né, das pessoas, ou poderia destruir alguma construção ali. Ok? Beleza? Vamos continuar. Olha só como que o Rio Nilo é grande. Isso aqui é uma imagem de satélite, né? Não chega nem a ser uma imagem de satélite, é uma imagem retirada da estação espacial. Não sabia que nós temos no espaço agora pessoas lá no espaço, em órbita? Nós temos uma estação espacial internacional. Então temos um grupo de pessoas que está em órbita, está em uma estação espacial, está nos vendo lá de cima, né? E eles fotografaram o Rio Nilo. Olha só como o Rio Nilo é grande, né? Olha só como é um rio largo, né? Isso aqui é atualmente, tá? Olha só esses amarelinhos aqui, são luzes de casas, né? Então as pessoas no Egito até hoje, eles moram, a maioria, às margens do rio Nilo, né? Porque o restante do território egípcio, em grande parte, é deserto, né? Então, um deserto não dispõe de água, não tem água. Vamos continuar? Deixa eu fechar minha câmera aqui, só para eu ler. As chuvas criaram o rio Nilo. Graças a esse rio, uma grande civilização pôde surgir. Vamos ver mais sobre a civilização egípcia. Então, a civilização egípcia só existiu por causa do rio Nilo, certo? Porque o rio Nilo permitiu que houvesse vida, que as pessoas vivessem ali. Ok? Vamos lá. Olha só. Há milhares de anos, vários povos começaram a se fixar e construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Egito. O povo egípcio usava as cheias do rio em seu benefício de forma muito inteligente, usando o shaduf, né? Eles irrigavam as partes mais altas do rio Nilo. A profissão de agrimensor surgiu no Egito, né? Eles mediam as terras e projetavam os canais de irrigação. Ou seja, shaduf é esse instrumento aqui, ó. Se tiravam a água do Nilo. Também eles construíam canais. Esses canais permitiam a irrigação do solo e facilitavam com que eles pudessem produzir as margens do rio. Então, eles desenvolveram a profissão de agrimensor, né? Nós chamamos isso de profissão agrimensor, criar instrumento, estrutura para a produção agrícola. Esses trabalhadores da terra usavam cálculos matemáticos para ajudar a medir as terras corretamente. Mais tarde, esses conhecimentos de matemática ajudaram os egípcios a realizar grandes obras como templos e pirâmides. Olha só, a gente vê aqui ó, que as pirâmides foram construídas perfeitamente, ó, bem alinhadas. Se está um pouquinho desalinhada é por causa do tempo. Olha só as construções que os egípcios realizavam, né? Gente, eu fico pensando, os egípcios, eles já existiam muito antes de Cristo. Muito antes da energia elétrica, muito antes do telefone, de toda essa tecnologia, do carro, muito antes. Há milhares de anos atrás. E eles desenvolveram uma tecnologia, um conhecimento muito avançado, né? E os cálculos matemáticos ajudaram eles a medir a terra corretamente, depois as construções, fazerem as coisas milimetricamente perfeitas, né? Então, assim, eles eram muito inteligentes, uma civilização muito
desenvolvida, né, para a sua época. Então, muitas pessoas, quando descobriam os egípcios, né, ficavam impressionados, né? E lembrando que os egípcios, né, em relação quando a gente assiste filmes sobre o Egito, né, a gente vê as pessoas brancas, né? Só que na verdade os egípcios eram negros, são negros, né? As pessoas do Antigo Egito. Olha só, a riqueza viajava pelo Rio Nilo. O Nilo deu aos egípcios outro benefício, o comércio. Os alimentos e bens produzidos eram transportados de barcos e vendidos ao longo do Rio Nilo. O Nilo facilitou também o transporte, negociações e movimentações de exércitos, deixando o Egito rico e mais fácil de governar. Então, como as pessoas viviam sempre às margens do Rio Nilo, então era fácil o transporte. Eles conseguiam alcançar a maior parte dos seus moradores do Egito, porque é só seguir o rio, né? Então eles conseguiam fazer comércio, negociar bens, né? Vender os alimentos, distribuir os alimentos, comprar alimentos. Então o Rio Nilo era uma rota de transporte importantíssima que tornou o Egito muito rico, né? Muito rico e fácil de governar, né? Porque a forma de ligação, de locomoção era muito fácil, através do Rio Nilo. Beleza? Um rio muito fácil de navegação. O rio, que é uma dádiva. O que é uma dádiva? Com abundância de água, comida, agricultura e comércio, a civilização egípcia começou a crescer muito rápido. Tudo isso graças ao rio, o Rio Nilo. Por isso o historiador grego Herodoto, né? O primeiro chamava o Egito de o primeiro mundo, né? Ele visitou o Egito no século V a.C. e disse: o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, ou seja, o Egito só existe por causa do Rio Nilo, né? O Egito é o que é por causa do Rio Nilo. Se não houvesse o Rio Nilo, o Egito não existiria, né? Então aqui nós vemos a figura, né, de Heródoto, né, tem um acento, Heródoto. Temos aqui um mapa que mostra o Rio Nilo, então, o Egito com base no Rio Nilo. 3.000 anos de história. Então, segundo arqueólogos, pesquisadores, eles vão dar ali em média de 3.000 anos de história da civilização antiga do Egito. Há mais de 5.000 anos atrás, por volta de 3.500 anos, não há datas muito fixas, né? Porque muitos arqueólogos, pesquisadores começam a escavar, pesquisar no Egito, descobrem artefatos, vestígios históricos de épocas diferentes, né? Então, sempre há algumas mudanças, né, em relação ao ano histórico, de ano histórico ali do Egito, né, do Antigo Egito. Há mais de 5.000 anos, por volta ali de 3.500 anos antes de Cristo, o desenvolvimento da agricultura e do comércio ajudou algumas aldeias nas margens do Rio Nilo a ficarem muito ricas. Elas se tornaram as maiores e seus líderes mais poderosos por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, o Egito, ele tinha uma divisão, ele é dividido em duas grandes regiões, né? A região do Alto Egito e a região do Baixo Egito. Um rei chamado Menes criou uma capital chamada de Mênfis e unificou os dois reinos que existiam no Egito em um só. Por isso, depois disso, as coroas dos faraós eram duplas, simbolizadas a antiga união. Então o Egito ele era dividido, né? Tinha duas divisões. Tínhamos o Alto Egito, que ficava no sul do Egito, e o Baixo Egito, que ficava ao norte. Vamos ver aqui no mapa.
Chegaria no mapa já. A paleta de Menés, com 63 milímetros de altura, foi feita após a sua vitória demonstrada em forma de símbolos, né? Vitória do rei e seu poder. A partir de então, gravar seus feitos em pedra, né? Ou estelas, né? Que eles chamavam, era a forma mais comum de um faraó contar as suas vitórias. Então, no Egito Antigo, eles tinham o costume de gravar os seus fatos históricos em pedras, em rochas, né? Então, quem visita o Egito, principalmente nos museus, ou em museus que expõem obras egípcias, vem a história do Egito Antigo contada através de reprodução nas pedras, certo? Olha só, a unificação do Egito pelo primeiro faraó, Menés, deu início a um império que duraria milhares de anos e com centenas de faraós. Faraós famosos, como Akhenaton, Ramsés II, Tutankhamon e uma das mais conhecidas, a Cleópatra, certo? Temos aqui imagens que figuram, né, esses faraós. Olha só, os faraós eles reinavam por muito tempo, porque o Egito ficava em uma localização privilegiada. Privilegiada mesmo. De um lado do Egito, de um lado ali, nós tínhamos o deserto que protegia de invasões de inimigos do sul, né, como os núbios, e do outro, né, o Nilo fornecia alimentos e permitia o comércio com os povos. Então, como o Egito era cercado por deserto, era muito difícil atacar o Egito, né, através do deserto, porque as tropas que viriam para atacar o Egito, né, sucumbiriam, morreriam, sofreriam para chegar no Egito, né, por causa do deserto. A única forma mais fácil é através do Rio Nilo. Como o Rio Nilo era um meio de transporte para os egípcios, era muito fácil a locomoção do exército, né, para proteger o Egito. Então ficava numa localização muito privilegiada. Manter a unidade do Egito era difícil para os faraós, já que havia muitos inimigos que pretendiam invadir suas terras e roubar suas riquezas, né? As pessoas sabiam como que era o Egito, era uma dinastia, era uma civilização muito rica, próspera. Então muitas pessoas queriam usufruir, usurpar, né? Roubar as suas riquezas, né? Então as pessoas cobiçavam invadir, queriam invadir o Egito, né? Muitos povos invadiram ou tentaram invadir o Egito, como os assírios e os hititas, né? Vindos da Mesopotâmia, e os núbios, vindos da África do Sul. Né? Então, ocorreram fatos que o Egito foi invadido, como também houve tentativas de invasão. Os faraós governaram o Egito por 3.000 anos. Imagina tudo isso que aconteceu depois da morte de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo morreu, há 2020 anos atrás, olha tanta coisa que aconteceu. Criou avião, a bomba atômica, tivemos grandes guerras, o homem alcançou o espaço, chegamos na Lua. Então, hoje nós vivemos em um mundo totalmente diferente que há 2.000 anos atrás, da época de Jesus Cristo. Então, 2.000 anos é muito tempo, né? O Egito, ele existe muito mais tempo do que Cristo. Então, todo esse tempo passou centenas de faraós. O Egito era uma civilização muito desenvolvida, rica, né? E assim, 3.000 anos de história. O Egito tem mais de 3.000 anos de história. Né? Então tem muita história para contar. Foi uma das primeiras civilizações da humanidade. Ok? E aqui nós chegamos na pirâmide social. Essa é a pirâmide social. Era como era estruturada a sociedade egípcia. A sociedade egípcia era estruturada como uma pirâmide, né? Como uma pirâmide. Mas aqui tem até a definição, né, de vida social.
Segundo o dicionário, a vida social é modo de comportamento das pessoas em uma comunidade ou grupo, ou seja, uma sociedade. Né? E aqui nós vamos ver o quê? Que a sociedade do Egito era formada como essa pirâmide aqui. No topo nós tínhamos o faraó. O faraó era considerado como um deus, era tratado como um deus. Né? Todo mundo adorava os faraós. Abaixo nós tínhamos os nobres e sacerdotes. Os nobres e sacerdotes eram os parentes do faraó e também as pessoas com altos cargos dentro do Império Egípcio. Né? Abaixo nós tínhamos os soldados. Né? Abaixo dos soldados nós tínhamos os escribas, eram as pessoas alfabetizadas, as pessoas que escreviam. Né? As pessoas que escreviam, eles eram os escribas. E também os cobradores de impostos. Abaixo dos escribas nós tínhamos os comerciantes. Abaixo dos comerciantes, os artesãos. Os artesãos eram que produziam as coisas, né? Que produziam instrumentos de pesca, de caça, né? Para as casas das pessoas, vestuários, né? Até alimentos, que entraria ali mais nos camponeses abaixo, os artesãos. E no final ali, a classe mais baixa, né? A mais discriminada, nós tínhamos os escravos, que eram as pessoas que eram capturadas de guerras, de invasões, de conflitos, né? Que o Egito realizava com outras civilizações, certo? Os egípcios organizaram sua vida social como uma grande pirâmide, diferente dos grupos de pessoas, tinha importância diferenciada. Então, cada um tinha uma função ali, cada um tinha uma importância. Né? O faraó é o que tinha maior poder, ele era um deus no Egito Antigo. Né? Ele era um deus adorado por todos. Né? E conforme na pirâmide essa vida social ia descendo, ia diminuindo a importância dessas pessoas. Claro, cada um tinha a sua importância ali. Né? Mas se fosse comparar os escravos com o faraó, quem tinha mais poder? Quem tinha o poder ali? Né? Era o faraó. Beleza? Ó, faraó, o poder no Egito. No topo da pirâmide da sociedade egípcia ficava o faraó. Eles governavam todo o Egito e eram adorados como deuses, mas a vida deles não era fácil. Era dever do faraó controlar a economia, a natureza, as cheias do rio Nilo e tudo mais, mandava em tudo. Né? Claro que o faraó não tinha tanto poder, mas era bom para ele e para as pessoas que pensavam assim. Então, se fosse para analisar, o faraó não tinha tanto poder assim, né? Falava-se que faraó era até filho de um deus egípcio, né? Que a gente vai ver mais para frente. Né? Claro que não era filho de um deus, né, da religião egípcia, mas ele pregava isso para que as pessoas entendessem que o faraó deveria ser tratado e considerado como um deus, certo? Faraó, um deus na terra, olha só, os egípcios eram um povo politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os egípcios acreditavam em vários deuses, né? Então, tinha um deus para cada coisa importante, como o deus da água, o deus do sol, o deus da agricultura e etc. E eles acreditavam que o faraó era filho de Ra, o deus do sol. E é claro que isso não era verdade, né? Mas ajudava o faraó a controlar o povo pelo medo que tinha dele. Então, se ele é filho do deus Ra, né? Então ele também é um deus. Então, temos que acreditar e temos que adorar o faraó. Certo? Eu coloquei uma imagem aqui, né? Ui, como ele era poderoso, né? Ele não era filho do deus Ra, mas ele expressava isso, que ele era um filho do deus Ra, né? Para ter mais poder de ser adorado. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui
nesse ponto, já temos aqui 30 minutos de aula, para não ficar muito cansativo. Na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho mais dos sacerdotes, representantes dos deuses, né? Vou dar continuidade nessa aula, senão vai ficar muito grande. Vou revisar somente ali um pouquinho do faraó, os dois últimos slides, a gente dá continuidade ali, mas vou encerrar por aqui. Pessoal, vou deixar esses slides, mais um trecho do texto aqui na aula, juntamente com alguns exercícios do que eu já expliquei, do que nós já vimos hoje. Peço a vocês, por favor, qualquer dúvida, surgiu dúvida, entre em contato com o professor, tá? Pelo WhatsApp, estou aqui para ajudar. Ok? Então a gente se vê aí na semana que vem, com a continuação da aula, eu vou continuar explicando. E se vocês ficarem em dúvida, pode rever o vídeo. Se achou que a videoaula está confusa, eu regravo a aula para vocês. Certo? Estou aqui para ajudar vocês. Nós temos que aprender juntos. Beleza? Feliz Natal a todos e até mais.